Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje no Crescendo na Palavra e vamos orar ao Senhor? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e engrandecer por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, estudarmos a tua palavra e crescermos diante de ti em graça e em conhecimento. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós aqui, nos ilumina acerca da tua palavra, da tua revelação, e nos dá sabedoria, Senhor Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de ti, para nós entendermos, papai, os teus mistérios, para nós entendermos as coisas que estão ocultas na sua revelação, Senhor. Senhor, também nos dá sabedoria para nós colocarmos em prática nas nossas vidas tudo aquilo que nós estudarmos aqui, Senhor. Que nós sejamos edificados e que sejamos transformados pela tua palavra e que seu nome seja exaltado e glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje nós vamos falar, ou começar a falar sobre a redenção. A gente vai começar a falar sobre a redenção, porque a redenção, ela tem alguns pontos importantes, tá? E aí o primeiro ponto que a gente vai tratar hoje é sobre a obra de Cristo. O que foi que Cristo fez, o que foi que Cristo realizou, por que que ele fez, né? Então nós vamos começar a falar sobre isso, porque esse é um assunto bem complexo e um pouco amplo, né? Porque no nosso último encontro, nós falamos sobre o pecado, e nós vimos tudo aquilo que o pecado fez. E aí, o plano de Deus é que a criação ela seja restaurada, certo? E para a criação ser restaurada, a criação como um todo, precisa ter um início. Esse início da restauração da criação se dá a partir do homem, tá? Então, nós vamos estudar hoje a expiação, a obra de Cristo, o que foi que Cristo fez para a gente conseguir entender aí como que a criação depois será restaurada. Eu vou projetar para vocês. Pronto, vamos lá então. Então, algumas perguntas devem ser feitas para guiar o nosso estudo de hoje, né? Espera aí, pessoal, me dá um minutinho só, rapidão. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, que vai guiar o nosso estudo, é: a expiação era necessária? Né? Ou algumas, algumas perguntas, né? Essas perguntas vão guiar o nosso estudo hoje, né? A primeira delas é: a expiação era necessária? A segunda era: Deus tinha a obrigação de salvar alguém? E havia outro modo de Deus salvar a humanidade a não ser enviando seu filho para morrer? E essas perguntas, elas nem todas elas serão respondidas nessa ordem, tá? Nós vamos ter que formular um pensamento aqui e lá no final, depois a gente retorna a essas perguntas para que a gente consiga respondê-las, tá? E aí, então, para nós iniciarmos a falar sobre a expiação, a gente tem que se perguntar assim, ó, o que foi que motivou a expiação? E quando nós falamos sobre o que motivou a expiação, duas coisas motivaram. A primeira foi o amor. O amor de quem? O amor de Deus, né? A obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para conquistar a nossa salvação. O versículo base, pessoal, para isso é João 3,16, né? Que eu nem trouxe para cá escrito, porque faz parte aí
do senso comum do crente, né? Praticamente todo cristão conhece João 3,16 de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É porque Deus amou o mundo, né? Porque Deus amou a todos. Então, o amor, né? Esse amor que Deus tem por nós foi um dos dois motivos que motivou a expiação. O outro motivo foi a justiça, tá? E, pessoal, quando a gente fala aqui de justiça, a gente está falando de realmente uma punição, tá? Ó, o castigo destinado a nós por causa do pecado deveria ser cumprido, tá? Porque assim, todo o pecado ele deve ser punido, né? Todo aquele que erra deve ser punido. O que peca erra. Lembra que nós vimos que pecado é não se conformar à lei moral de Deus, é deixar de cumprir os propósitos de Deus e tal. Então, todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós erramos. Todas as vezes que nós erramos, nós devemos ser o quê? Nós devemos receber um castigo por causa disso, né? Em Jesus, o castigo pelos nossos pecados nos trouxe a paz, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, assim, nós precisamos entender que, primeiro, né, o amor de Deus motivou a expiação e a justiça. Por quê? Porque nós, enquanto pecadores, merecíamos o quê? Nós merecíamos ser castigados por causa do nosso erro. E o castigo para o pecado era o quê? Era a condenação ao inferno, né? Porque nós éramos considerados culpados dos nossos erros, dos nossos pecados, e aí nós receberíamos o quê? A punição. E a punição para o pecado é o inferno, pessoal. Né? É, é, uma pessoa, quando comete um crime e recebe uma sentença, né, o cumprimento da sentença, a pena, o castigo que ele recebe é ficar recluso, é ficar preso, né, durante determinado tempo ali. Né? A punição para o réu, para o culpado pelo pecado, o que cometia esse erro, era o inferno. Então, assim, a justiça de Deus, ela precisava ser cumprida. E a justiça de Deus dizia que o pecador tinha que ser punido por causa do seu erro. Tá, pessoal? E assim, pessoal, aqui a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, né? Isso quer dizer o quê? Que a justiça de Deus, ela funciona. A justiça de Deus não é como a justiça do homem que falha. Não, a justiça de Deus, ela funciona. E a justiça de Deus dizia que o quê? Dizia que o pecador tinha que ser punido por causa do seu pecado. Tá? Então aí nós temos agora a motivação. A motivação foi, primeiro, o amor, porque ele nos amou, porque ele olhou para nós enquanto nós pecadores e sabia que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para nos livrar da culpa e da condenação dos nossos erros, porque nós estávamos escravizados pelos nossos pecados, como nós vimos semana passada. E então, ele, em amor, escolheu nos salvar. Por quê? Porque a sua justiça deveria ser cumprida. E a justiça dizia que o pecador deveria ser punido. Quando ele olha para nós como pecadores, merecedores de uma condenação eterna, porque éramos culpados do nosso pecado e sabia que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para nos salvar, ele nos amou enquanto suas criaturas feitas à sua imagem e semelhança,
então ele envia Jesus, né? Deus envia Jesus para nos salvar. E aí nós temos os dois aspectos da obra de Cristo. Então, esse envio, essa vinda de Jesus como um homem e o que ele fez como um homem aqui, a gente chama de obra de Cristo, tá? E a obra de Cristo ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a obediência de Cristo por nós. E o segundo aspecto é o sofrimento de Cristo por nós. Então, Cristo não só obedeceu por nós, mas ele sofreu por nós. E quando nós falamos que Cristo obedeceu e sofreu, tem uma implicação direta, tá? Primeiro nós vamos falar sobre a obediência de Cristo. Vamos lá. A obediência de Cristo por nós. Se Cristo tivesse apenas sofrido e morrido por nós, nós teríamos o perdão dos nossos pecados, mas não teríamos acesso ao céu. Olha só que coisa importante, tá? Porque aqui a gente poderia fazer a seguinte pergunta: tá? Se precisava vir um inocente morrer por nós, né? Porque o inocente ele não teria pecados. Então, se ele levasse a nossa culpa, o que foi o que Cristo fez, nós teríamos o perdão dos nossos pecados e aí nós seríamos perdoados, correto? Correto. Então, por que que Cristo não veio e logo enquanto ele era criança, ele morreu por nós? Né? Ou por que que Cristo ele não apareceu já assim, nasceu e logo em seguida, assim como um bebê, ele morreu por nós e aí nós teríamos o perdão dos nossos pecados. Porque se isso tivesse acontecido, né, nós não teríamos acesso ao céu. Tá? Então, olha só, Cristo, né, ele precisou obedecer à lei e a Deus durante toda a sua vida para que os méritos positivos da sua obediência perfeita fossem contados a nosso favor. Então, olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, vai dizer assim, ó: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí, Romanos 5,19 vai dizer assim, ó: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, olha só que coisa interessante, porque 1 Coríntios diz assim que nós somos de Deus em Cristo, o qual quem? Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, Jesus veio cumprir o quê? Veio cumprir a justiça. Quando ele cumpre a justiça, nós somos considerados justos. E aí Romanos vai dizer para nós que por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Nós não somos somente perdoados, nós somos justos. Pelo que ele sofreu e pela morte dele, nós somos perdoados. Mas pela obediência dele em vida e a vida inteira, nós somos considerados diante de Deus justos. Ou seja, a obediência de Cristo nos é agora o quê? Imputada. Quando Deus olha para nós, Deus nos considera justos porque ele vê em nós a obediência de Cristo. Porque nós declaramos fé em Cristo. Nós declaramos que nós cremos nele, que ele é Deus e que ele veio a este mundo como um homem e que ele em tudo obedeceu a Deus e que no final ele se entregou e derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. E em Cristo Jesus nós nos arrependemos dos nossos pecados e obtemos a salvação e a vida eterna.
Então, nós não somos somente considerados perdoados, nós somos considerados justos. E aí nós somos considerados justos por quê? Por causa da obediência dele. Por tudo que ele obedeceu. Cristo não teve nenhum pecado durante a sua vida inteira. Ele se tornou, ele se fez santo durante a vida inteira, tá? E todas as vezes, pessoal, que Jesus venceu a tentação, todas as vezes que Jesus venceu o pecado como o homem, aqui, Jesus venceu como o homem debaixo da unção do Espírito. Lembra quando nós vimos as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana? E aí nós vimos que tudo que Cristo realizou, ele realizou como homem, debaixo da unção do Espírito. Então, Cristo não pecou, ele não pecou como homem. E em toda a sua vida, desde que nasceu, a sua infância, a sua adolescência e a sua vida adulta, né? Maria nunca deu um tapa no bumbum de uma arte, porque Jesus nunca errou. Né? Importante a gente pensar isso, né? Eu costumo brincar e falar assim que é, de, deveria ser assim um pouco chato ser amigo de Jesus na infância ou na adolescência, porque Jesus nunca tocou a campainha do vizinho e saiu correndo. Né? Jesus não fazia essas coisas. Jesus brincava? Brincava, ele era um menino normal. Né? Ele brincava, mas Jesus não fazia as coisas erradas. Né? Jesus ele não desagradava os seus pais, Jesus não desobedecia os seus pais. Né? Então, em tudo ele obedeceu, em tudo ele foi santo. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus. E aí, para nos fazer também justos. Pelo quê? Pela sua obediência. Então, pela obediência de Cristo, nós somos considerados o quê? Justos diante de Deus. Deus olha para nós e vê em nós a obediência de Cristo. Né? E a gente acha que é só a morte dele, né, pessoal? A gente acha que é só o sacrifício dele, não é a obediência dele. Tá vendo como que é importante nós olharmos também para a obediência de Cristo? E aí, então, esse o primeiro aspecto da obra de Cristo, a obediência dele. O segundo aspecto é o sofrimento. Tá? O sofrimento de Cristo por nós. Um dos primeiros, o mais importante deles é o sofrimento durante toda a sua vida. Porque Cristo obedeceu durante toda a sua vida, mas durante toda a sua vida ele também sofreu. Né? Jesus sofreu tanto no corpo quanto na alma. Porque, pessoal, Jesus também era como nós. Né? Então, tudo aquilo que nós sofremos no corpo e na alma, enquanto homem, Jesus também sofreu, porque ele era 100% homem. Né? Então, assim, Jesus sofreu quando foi tentado no deserto. Jesus teve fome. Jesus sofreu quando seu pai terreno morreu. Né? Quando José morreu, Jesus sofreu, Jesus teve o luto. José realmente criou Jesus como seu filho. Jesus, ele sofreu quando ele era rejeitado. Né? Jesus provavelmente ficou doente. Jesus, assim, teve algum problema, assim, de sentir dor na sua carne, por exemplo, assim, de se machucar. Né? Isaías disse que ele seria um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Então, todo esse sofrimento que nós passamos, Jesus, como homens, Jesus também passou como homem. Né? E esse sofrimento que ele passou tem uma implicação hoje nas nossas vidas. Porque Hebreus diz que aquele que tudo sofreu e que tudo passou, ele pode socorrer hoje aqueles que passam por isso. Então, quando a gente sofre alguma coisa e a gente fala para ele, fala assim, Jesus, olha, tá doendo, ele sabe que tá doendo. E ele não sabe porque ele vê, ele sabe porque ele também sentiu. Sabe, quando a gente passa alguma coisa que sente angústia, ele sabe.
né? Jesus também sentiu angústia no Getsemane, né? Ele sabe todas essas coisas. Então, o sofrimento que ele teve durante toda a sua vida também tem uma aplicação e também tem um propósito de ser na obra que ele fez. A dor da cruz. A dor no corpo e na alma aumentava à medida que Jesus se aproximava da cruz. Foi na cruz que os sofrimentos de Cristo tiveram seu ápice. Ali foi o clímax do sofrimento, né? Tanto que, assim, a teologia chama de a paixão de Cristo. Sabe aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Então, a gente chama de a paixão de Cristo o, o ápice do sofrimento dele, ali, da hora que ele foi para o Getsemane, que ele foi preso, até a sua morte, a gente chama disso de a paixão de Cristo, né? Porque paixão significa também sentimentos, né? Paixão de Cristo não quer dizer que Cristo era apaixonado por nós. Paixão significa os sofrimentos dele por nós, né? Então, na cruz, os sofrimentos de Cristo tiveram o seu ápice, da dor física a ponto de dor-morte, né? A morte de cruz era uma das mais cruéis e dolorosas. Era uma morte lenta por sufocamento, que poderia durar vários dias. Tem relatos de pessoas que foram crucificadas que ficaram dias penduradas na cruz até morrer. Por quê? A morte de cruz se dava da seguinte maneira: a pessoa tinha as suas mãos cravadas e os seus pés cravados em um madeiro em forma de cruz. Quando ela ficava ali por um tempo, ela não conseguia se sustentar. Por quê? Ela tinha que sustentar o seu corpo para manter o seu corpo ereto para ela conseguir respirar. Como ela não conseguia ficar? Porque tinha um prego de metal enfiado nos seus pés, fincado na cruz, o que que ela fazia? Ela se apoiava e tentava se apoiar nos braços. Só que quando ela fazia isso, o tronco dela jogava para frente e ela era meio que sufocada. A caixa torácica dela se comprimia e a pessoa morreu o quê? A pessoa morria asfixiada. Só que isso não era rápido, isso demorava, né? Então, assim, Cristo, além de ter sido torturado, antes de ter sido crucificado, ele foi crucificado e a dor da crucificação, ou a morte lenta por sufocamento na cruz, tudo isso foi um sofrimento que ele passou. E ele passou isso, pessoal, por mim e por você. Ele não tinha pecados, ele não precisava passar por isso. Né? Tinha uma razão dele passar por isso. Mas essa razão dele passar por isso não estava nele, estava em nós. O que motivou a Cristo a sofrer foi o amor e a justiça. Cumprir a justiça de Deus no nosso lugar, porque nós não conseguíamos cumprir, e o amor de Deus, o amor que ele tem por nós, fez com que ele passasse tudo isso e sofresse tudo isso. Não é? Isaías 53, de 6 a 12. Eu vou ler inteiro, tá? Porque não somente a dor física, mas a dor de carregar os nossos pecados na cruz. Diz assim o texto: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua liagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os pecadores ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, se não bastasse a dor física na cruz, de ter sido espancado antes e ter sido crucificado, que era uma morte horrível, Jesus ainda teve a dor de carregar sobre si os nossos pecados. E aqui, pessoal, a gente tem que tentar entender o que estava acontecendo espiritualmente naquele momento. Os nossos pecados, a carga negativa dos nossos pecados, a condenação do pecado da humanidade estava sobre Cristo naquele momento. Olha o que foi que Cristo teve que carregar ali, quando ele estava na cruz. Quando ele está na cruz, ele está carregando a iniquidade e o pecado de todos os homens. Tudo aquilo que o pecado fez com a criação, Cristo estava trazendo sobre si naquele momento. No momento em que ele está na cruz do Calvário. Cristo traz tudo sobre si. Ele traz a dor de carregar os pecados. Cristo levou sobre si os pecados de todas as pessoas. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. 1 de Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, na cruz, Cristo teve a dor física, ele teve a dor física durante toda a sua vida, né? Na cruz foi o ápice da dor física de Cristo. Mas não somente a dor física de Cristo, Cristo também teve a dor de carregar os nossos pecados. Então, isso assim, a carga espiritual, o mundo espiritual estava sobre Cristo naquele momento. Cristo também teve a dor de ser abandonado. Os discípulos não vigiaram com ele. Ele tem o texto de Mateus 26, de 36 a 38. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Jesus ainda foi abandonado outras vezes. Mateus 26, 56. Os discípulos fugiram e deixaram Jesus sozinho quando ele foi preso. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. No momento de maior dor, ali, pouco tempo antes de ser preso, porque, pessoal, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, né? Jesus, ele sabia o que era acontecer, o que ia acontecer com ele. Quando ele veio a este mundo como homem, ele sabia o que ele ia passar.
E mesmo assim ele escolheu passar. Então, quando Jesus está no Getsemane, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Quando ele foi orar, pediu para os discípulos vigiarem, e os discípulos o abandonaram e foram dormir, porque sentiram sono. Quando ele foi preso e os discípulos fugiram, com medo de também serem presos. Então, assim, no momento de maior angústia ali, Jesus sentiu a dor do quê? A dor de ser abandonado. E aí, talvez a maior dor de ser abandonado, Jesus sentiu na cruz. Mateus 26:46, eu acho que não é 26:46. Não é 26:46, tá, pessoal? Tenho quase certeza. Depois eu vejo para vocês. Mas o texto é que em que ele está na cruz, ele diz assim, ó, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ali, Jesus teve a sua comunhão com o Pai interrompida. Vamos lá, quando nós estudamos a Trindade, nós vimos isso no nosso encontro sobre a Trindade, a teologia entende que a relação perfeita da Trindade, ela se baseia em comunhão, amor e glória, certo? Comunhão, amor e glória. Quando Jesus vem a esse mundo como homem, Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, tomou a forma de servo, né? E se esvaziou. Esse se humilhar e se esvaziar é o que a teologia chama de a teoria do, da kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Isso quer dizer o quê? Que Cristo se esvaziou do quê? Da sua glória, da glória que ele tinha. Em João 17, quando ele ora, faz a oração sacerdotal, Jesus diz assim, agora, Pai, é chegada a minha hora, glorifica-me contigo com a glória que tinha contigo antes da criação do mundo. Então a gente subentende que Jesus deixou a sua glória no céu e veio como homem para cá, certo? Então, o primeiro ponto é esse, né? A glória. A comunhão. A comunhão, quando Jesus está na cruz, ele declara e diz, né? Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que Jesus está na cruz, ele está levando sobre si os nossos pecados. A nossa culpa está sobre ele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós, maldito aquele que foi pendurado em um madeiro. Ele se fez maldito por nós. Deus não pode habitar onde habita o quê? Onde habita o pecado. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. A comunhão que Cristo tinha com o Pai foi momentaneamente quebrada quando ele estava na cruz. Por nós, ali Cristo se sentiu abandonado. Né? O que foi que restou? Restou o amor. O amor. Por isso que Paulo escreve e diz assim: ó, o amor é o vínculo da perfeição. Né? Porque a glória ele deixou no céu quando veio como homem. A comunhão foi momentaneamente interrompida quando ele estava na cruz levando sobre si os nossos pecados. Mas o amor que perfeito entre eles, o amor ainda resistiu. Por isso que o amor, pessoal, o amor de Deus não dá para a gente entender. Então, vamos lá. Cristo ele sofreu, né, sofreu durante toda a sua vida, sofreu como um homem, sofreu angústia, sofreu dores. O ápice da dor dele foi na cruz, né? E não foi só uma dor física, mas uma dor também espiritual, uma angústia, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Só que na cruz também Cristo ele sofreu a dor de ser abandonado. Ele foi abandonado por praticamente todos. Né? E aí, pessoal, é, tudo isso que nós vimos, a obra de Cristo,
a gente chama ela de expiação. Tá? A expiação faz parte da redenção. Por que expiação? Porque Cristo ele se entregou por nós como propiciação, para expiar os nossos pecados. Né? E aí, propiciação significa o quê? Propiciação, que se relaciona com uma conciliação ou expiação, tá? Obter o aplacamento ou poder expiatório. Forma de conciliação ou expiação, propiciação. Usado para referir-se à cobertura da Arca da Aliança dos Santos dos Santos, aspergida com o sangue da vítima expiatória no dia anual da expiação. Esse rito significava que a vida do povo, a perda merecida por causa dos seus pecados, era oferecida a Deus através do sangue da vítima, que simbolizava a vida. E que Deus, por esta cerimônia, estava apaziguado, e os pecados do povo expiados. Por isso a tampa da expiação, o propiciatório, ou seja, um sacrifício expiatório, uma vítima expiatória. No Antigo Testamento, pessoal, isso era feito com animais. Né? Só que o sangue de bodes e de touros, ele não tirava o pecado, ele apenas acalmava, não, como é que é a palavra, meu Deus? Ele Cobria? não cobria também, mas é outra. Ele cobria os pecados e aí a ira de Deus não era plenamente apaziguada, tá? A ira de Deus, a justiça de Deus não era completamente cumprida. Por quê? Porque esse sacrifício tinha que ser refeito todo ano. Então, de ano em ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer ali um perdão e um sacrifício, para oferecer um sacrifício pelo perdão do povo, tá? De ano em ano, ele tinha que voltar lá e fazer esse sacrifício de novo. Por quê? Porque era um sacrifício imperfeito, porque era sangue de animais. Quando Cristo se entrega na cruz por nós, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, foi um único sacrifício feito uma vez de maneira perfeita, que não precisa ser repetido. E aí, ali, então, quando Deus, e olha só que coisa interessante, foi Deus que ofereceu a Cristo como propiciação, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, quando na cruz o Senhor se entrega por nós, ali Deus estava oferecendo a Cristo como propiciação para o perdão dos nossos pecados. Então, se pela vida de Cristo, pelos seus pela sua obediência, nós somos considerados justos, pelo seu sofrimento e pela sua paixão, nós somos considerados o quê? Perdoados. Então, a vida que Cristo levou de obediência, Deus olha para nós e vê em nós o quê? A obediência de Cristo. Nós somos considerados justos. Deus olha para nós e vê em nós o sofrimento e o sacrifício e a morte de Cristo. Agora, em nós somos considerados o quê? Pecadores. Por quê? Porque a justiça foi cumprida. E o, o, a punição que deveria ser aplicada ao pecador por causa do seu erro, do seu pecado, foi aplicada em Cristo Jesus e não em nós. Aquilo que era para ser aplicado em nós por causa dos nossos pecados foi aplicado em Cristo. Então Deus olha para aquele que declara sua fé em Cristo, que aceita Cristo como Senhor e Salvador e que crê e declara que Cristo morreu por ele na cruz, e Deus então o tem como quê? Como perdoado. Romanos 3:25 vai dizer para nós assim:
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Aqui, Deus deixou impunes os pecados anteriores cometidos, porque assim, ó, Deus não cumpria a sentença porque era feito o sacrifício para perdão, só que esse sacrifício não era perfeito. Então, ele aplacava temporariamente a ira de Deus sobre o pecado. Quando Cristo vem e Deus apresenta Cristo como propiciação no seu sangue, aí o sacrifício foi perfeito e a ira de Deus foi amplamente aplacada sobre o pecador. Tá? Hebreus 2,17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. De novo, Cristo como propiciação. 1 de João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quem foi que ofereceu a Cristo como propiciação pelos nossos pecados? Deus. Tá, pessoal? Quem foi que matou Cristo na cruz? Não fomos nós. Não foram os nossos pecados. Não foram os judeus. Não foram os romanos. Foi Deus. Se Deus não tivesse oferecido o seu filho como sacrifício por nós, o sacrifício perfeito não teria sido aceito. Deus ofereceu a Cristo como propiciação. Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Quando Deus envia Jesus, Deus sabia que Jesus seria morto. Quando Deus envia Jesus para ser morto por nós. Por que Deus fez isso, pessoal? Por amor? Faz Deus ruim? Não. Porque Deus sabia que somente Cristo poderia fazer o que ele fez. Ninguém, nenhum homem poderia fazer o que Cristo fez. E Deus sabia. E o próprio Jesus sabia. Então, quando Deus manda o seu filho, Deus sabia o porquê. E Deus fez isso não porque, não tem outro jeito, vai lá, Jesus. Não. Entendeu? Deus escolheu enviar o seu filho. Porque sabia que só ele poderia fazer. E Cristo não veio aqui de má vontade também, não veio por obrigação. Cristo veio por amor. Deus enviou por amor e Cristo veio por amor e fez tudo por amor a nós. Deus ofereceu a Cristo como propiciação a dor de suportar a ira de Deus. Cristo na cruz suportou a ira de Deus, a ira que estava destinada aos pecadores. Cristo suportou e levou sobre si. Um sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim. Ao fazê-lo, transforma-se a ira de Deus contra nós em nosso favor. Então, nós que éramos antes dignos da ira de Deus, porque Cristo se fez sacrifício por nós e levou sobre si a ira que era para ser sobre nós, ele levou sobre si, aquilo que seria a ira sobre nós, agora está a nosso favor, ou seja, nós recebemos gratuitamente o que? A salvação e a vida eterna. Vamos lá, os efeitos da obra de Cristo em nós. Merecíamos morrer como castigo pelo nosso pecado.
Cristo morreu como sacrifício por nós para cumprir o castigo da morte, por causa dos nossos pecados. E aí, por isso, nós não morremos mais. E aí, a morte aqui, pessoal, é a morte espiritual e é a segunda morte, que é a morte eterna. Nós não morremos. A Bíblia diz que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Nós merecíamos receber a ira de Deus contra o pecado. Como propiciação, Cristo tira a ira de Deus que estava sobre nós. 1 de João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5, 1, 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Nós temos novamente comunhão com Deus. Por quê? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados, eles faziam divisão entre nós e Deus. Agora não fazem mais. Nós temos novamente comunhão com Deus. Nós estávamos escravizados pelo pecado e pelo reino de Satanás. Cristo nos remiu, nos resgatou da escravidão do pecado e do reino de Satanás. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Ele nos resgatou da escravidão do pecado e do reino de Satanás. Romanos 6, 11. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Que graça? A graça que foi manifesta por meio de Cristo Jesus. Aí, eu trouxe uma pergunta aqui para a gente pensar um pouquinho, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Era necessário que Cristo morresse? Me diz aí, alguém se arrisca a responder, era necessário que Cristo morresse? Vamos, pessoal, alguém se arrisca a responder? Sim, para cumprir o objetivo, eu acho que sim, sim. Vamos lá, essa pergunta, ela faz a gente pensar um pouco. Vamos pensar juntos. Certo? Sim, era o único que poderia. A resposta de vocês está certa. Só que tem um ponto importante para nós chegarmos nessa resposta. Porque, pensa assim, ó, Deus criou o homem em liberdade. Deus criou Adão e Eva em liberdade, com livre-arbítrio. Sim, tá certo, Ana Júlia, mas Deus não deixa de ser quem ele é. Sim. Vamos lá. Deus criou o homem em liberdade. Deus criou Adão e Eva com livre-arbítrio, certo? O homem escolheu desobedecer a Deus, certo? Deus tinha alguma obrigação de salvar o homem?
Não, nenhuma. Exatamente, Ana Júlia. Não tinha. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem. Se Deus não tem obrigação de salvar o homem e Deus não escolhesse salvar o homem, era necessário Cristo morrer? Não, não. Exatamente. Então, por que foi necessário Cristo morrer? Porque Deus escolheu nos salvar. E aí, para nos salvar, o único modo de nos salvar era pela morte de Cristo. Então, era necessário que Cristo morresse? Sim, a partir do momento em que Deus escolheu nos salvar. Vocês estão entendendo que Cristo só morreu porque Deus nos amou e escolheu nos salvar? Eu não sei vocês, mas isso assim me traz um temor tão grande. Cristo só morreu porque Deus escolheu nos salvar, porque Deus não escolheu nos abandonar nos nossos pecados. Senão Cristo não precisava ter morrido, não precisava ter vindo aqui, não precisava ter sofrido tanto por nossa causa. Então, isso mesmo, Suzana, Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E olha que coisa interessante, né, pessoal? Excede todo o entendimento. A gente não consegue entender. A gente entende até certo ponto, depois a gente não entende mais. Era necessário que Cristo morresse? Era porque Deus escolheu nos salvar. Se Deus não estivesse escolhido nos salvar, não era necessário que Cristo morresse. Isso é tão profundo, né, pessoal? Acho que a gente pode sair desse encontro hoje pensando sobre isso. Tá? Semana que vem nós vamos continuar ainda com a redenção, porque a expiação foi o primeiro ponto da redenção, a gente tem ainda outros pontos para tratar. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Ficou tudo claro? Ficou algum ponto que não ficou muito bem entendido? Alguma coisa? Ok, tudo certo. Ó, eu vou parar a gravação